Já voltamos com o seu Jornal Anhanguera desta quinta-feira, agora 7h25. Olha, com a pandemia do novo coronavírus, muitos empresários foram afetados, alguns tendo até que fechar as portas. Mas também teve gente que viu o negócio crescer nesse período. O setor da construção civil, por exemplo, registrou números positivos. Cada vez tem mais prédios. Uns ainda em construção, outros recém-planejados. Mais de 100 mil pessoas vieram morar aqui nas últimas 2 décadas. Com isso, a infraestrutura da cidade precisou se adaptar. E a construção civil não parou mais. Nesse ano, mesmo com cenário desfavorável para a maioria das pessoas, os números do setor foram positivos no estado. Mesmo com a pandemia e com a crise, a construção civil apresenta números positivos. Segundo o levantamento divulgado pelo IBGE, a venda de materiais de construção teve um aumento de 28,1% no mês de junho de 2020, a maior alta dos últimos 10 anos. O Rodrigo decidiu investir no ramo há pouco mais de 5 anos. Ele começou 2020 com 42 funcionários e 5 equipes. Agora são 59 colaboradores e 7 equipes. A taxa Selic baixou muito, a taxa de juros está mais, né? E o crédito, o acesso ao crédito também está facilitado. Então isso aí impulsionou com certeza esse setor nosso aí. No modo geral, eu acredito que tem eu e alguns colegas na área também, outras empresas, a gente está trabalhando muito, vamos trabalhar muito. Já essa loja que vende materiais de construção passou 45 dias fechada. A queda nas vendas foi de 50% no período, mas agora, com o comércio reaberto, a demanda voltou ao normal e o que se espera até o fim do ano é crescimento. Avaliando o ano como um todo, até então nós ainda estamos tendo queda. Que da agora para frente até o final do ano, pode ser que a gente venha a recuperar, né? Não ser um ano perdido como nós pensamos que poderia ser. A gente nunca viu uma taxa de juros tão barata na economia brasileira e isso propicia um aumento do setor da construção civil, da expansão urbana, da qualidade de vida de muita mão de obra na área de construção aí, que demanda muita gente para trabalhar, como a construção civil, vão crescer cada vez mais, setores da área médica, são áreas que a gente vê como potenciais para Rio Verde nos próximos anos. E um avião deu uma pane no trem de pouso hoje cedo em Anápolis. O piloto avisou a equipe do aeroporto que estava com dificuldades para descer. Os bombeiros foram chamados caso fosse preciso socorro ou tivesse algum incêndio. O piloto de 24 anos e 7 de experiência passou um tempo no ar para gastar combustível e conseguiu pousar com segurança. Estavam a bordo ele e 2 passageiros que saíram de Uberaba, Minas Gerais e iriam para São Paulo. Deixa eu te falar agora de um fenômeno que tem despertado a atenção de moradores da região sudoeste do estado. São os redemoinhos de terra. A poeira vermelha subindo em forma de redemoinho impressiona. Se move em alta velocidade e levanta toda a terra pela frente. O empresário Sérgio Henrique foi surpreendido por essa cena na zona rural de Acreúna, no sudoeste do estado, e fez as imagens pelo celular. Esses outros foram registrados próximo ao município de Santa Helena. Nessa área foi possível ver a formação de 4 turbilhões de poeira. O fenômeno é muito comum nessa época do ano, final do inverno e primavera, em dias muito quentes e secos. E eles aparecem principalmente em dias assim, ensolarados e com poucas nuvens no céu. A soma de vários dias sem chuvas e o calorão misturado ao ar seco do dia formam os redemoinhos de poeira. E eles podem atingir a velocidade de até 100 km por hora. Ele se dá quando a superfície do solo atinge altas temperaturas, geralmente acima de 35 graus, fazendo com que o calor da superfície se eleve e atinja uma camada mais fria, em torno de 0 graus. Esse movimento de convecção do ar cria um movimento do vento em espiral, que é o redemoinho. Os redemoinhos vão poder ser vistos ainda até o final de outubro, quando acaba o fim da estiagem e começam as chuvas. A previsão ainda é de tempo seco e de baixa umidade do ar. Umidades relativas variando entre 20% a 30%, e a tendência para os próximos dias, até que se retorne o período chuvoso, poderemos aí ter umidade relativa do ar ficando bem mais baixa do que os índices atuais. Os nossos prognósticos demonstram que
O retorno do período chuvoso será em meados de outubro. Como a Ana já adiantou na reportagem, esse tempo seco e as umidades baixíssimas vão continuar amanhã em todo o estado. É o que a gente vê na previsão do tempo. No norte, máxima para esta sexta, 34 graus. No oeste de Goiás, 35. Centro e sudoeste, 32 graus. No leste, 30 e no sul, 32. Sexta-feira segue sem previsão de chuva. Destaque vai para Catalão, com umidade de 24%. Jataí, 22%. Lusiânia, 25%. E Itumbiara, 23%. Tem que tomar água. Deixa eu te contar agora que uma empresária de Anápolis ganhou na justiça o direito de receber uma indenização da Enel porque teve a energia cortada irregularmente. Descobriu a energia cortada. Quando a Francis soube da notícia, foi direto na sede da Enel. Aí eu fiquei sabendo que tinha sido lavrada uma multa de quase R$22 mil para o meu estabelecimento e eles alegavam que eu tinha feito uma adulteração no relógio. O caso aconteceu em agosto de 2018. Nesses laudos, de fevereiro daquele ano, a empresa atestou a suposta adulteração. Repare que nos documentos consta o nome do antigo proprietário. A Francis, que chegou a ter o nome negativado, diz que comprou o imóvel no início de 2017, que nunca soube de nenhuma adulteração e que desde então manteve todas as contas em dia. Sempre procurei manter as minhas contas todas em dias, porque não tem... Com as máquinas paradas, a empresária teve que alugar um gerador para continuar trabalhando. A energia só foi religada 17 dias depois. Isso porque a Francis entrou na justiça e conseguiu uma liminar para religar o relógio. Tudo foi feito unilateralmente pela concessionária. Só enviaram para a minha cliente, depois que ela foi no PROCON, um processo administrativo feito e elaborado somente pela Enel. Inclusive, até a perícia no medidor, ela não estava presente. Então, isso é um fato muito grave. 4 meses depois, R$7 mil de indenização à consumidora por danos morais. A decisão foi confirmada em segundo grau no início desse mês. Se precisasse fazer alguma compra, usar algum tipo de... Então eu falo assim, não é só o transtorno, vamos dizer assim, financeiro. Teve também o transtorno emocional, teve o transtorno de moral até, né? Porque eu acho que você ter que ficar repetindo a mesma história, principalmente para cliente, isso é muito desconfortável para a gente. Principalmente para cliente, isso é muito desconfortável para a gente. Uma tremenda dor de cabeça, a Enel Distribuição Goiás respondeu que assim que for intimada, vai cumprir a decisão. Hotéis, pousadas e clubes de Caldas Novas vão funcionar com a capacidade reduzida. Antes 70%, agora caiu para 50%. O Emerson Ferreira tem os detalhes. O novo decreto traz alterações no limite máximo de ocupação de hotéis, pousadas, pensões, clubes e parques aquáticos. No início da reabertura do turismo, esse percentual era de 50% de ocupação. Ele passou para 70% e agora retorna para 50%. O decreto também traz mudanças no horário de funcionamento do comércio varejista, incluindo lojas de departamento, que vão poder ficar abertas até às 6 da tarde. Bares e lanchonetes podem funcionar até às 8 da noite. Supermercados, restaurantes, academias, clínicas, até às 10 da noite. Durante o final de semana, continua valendo a lei seca. É proibida a venda de bebidas alcoólicas. Aos sábados e domingos também no município, só vão poder funcionar serviços essenciais, como postos de combustíveis e farmácias. Nos serviços de delivery, não há restrição no horário de funcionamento. Olha aí, Pirenópolis, outra cidade turística importante de Goiás, vai reabrir para o turismo a partir de amanhã, depois de 5 meses fechada. E hoje, os donos de pousadas e hotéis estavam nos últimos preparativos para receber os hóspedes. Vamos ver. O movimento na cidade, que é a queridinha dos goianos, já estava diferente de alguns dias atrás. A lavagem na Praça do Coreto, a principal da cidade, dá a ideia da expectativa para a reabertura do turismo em Piri. O Toniani não vê a hora de dar boas-vindas aos hóspedes.
quase 6 meses fechado, a gente conseguimos segurar todos os nossos funcionários para poder, quando retomar, tá todo mundo aí já pronto para trabalhar. Várias medidas de segurança sanitária para hóspedes e funcionários tiveram que ser adotadas. E tem multa para quem descumprir. A fiscalização, ela realmente funciona se ela for motivada, se as pessoas tiverem realmente interesse. A grande maioria dos empresários tem a maior preocupação e interesse em Pirenópolis ser uma cidade segura. Só que o clima não é de otimismo para todo mundo. O seu Alberto resolveu não reabrir, mesmo com todas as exigências do decreto sendo cumpridas na pousada dele. Eu não tenho perspectiva nenhuma, não vou abrir. Até quando, não sei. Pirenópolis tem hoje 13 mil leitos de hospedagem disponíveis. Só que com a restrição imposta em decreto para a retomada do turismo, hotéis e pousadas só podem utilizar 65% dessa capacidade por dia. E para esse primeiro fim de semana de liberação, a expectativa é receber até 6 mil visitantes. Nas cachoeiras, o acesso também vai ser controlado. O turista vai ter que antes fazer um agendamento. Algo que não acontecia, então a gente também está sendo interessante, porque a gente vai conseguir entender capacidade de carga, se a gente vai ter muito turista ou não, se a gente vai ter quantos funcionários eu vou precisar contratar, então isso aí também vai fazer algumas adequações, né? Não só para o turista, como para a gente também. Se a gente cumprir todo o procedimento certinho, acho que a gente consegue manter a saúde dos moradores também, que é o mais importante nesse momento. Futebol, a maior surpresa da segunda rodada do Campeonato Brasileiro foi aqui em Goiânia. O Atlético colocou o Flamengo na roda. Já o Goiás voltou de Curitiba com derrota. Com 12 jogadores, mais de um time com Covid, o desfalcado Goiás não segurou o Furacão, apelido do Atlético Paranaense. Vitinho fez um golaço. Daniel Bessa empatou de pênalti. Criado na Serrinha, o goiano Carlos Eduardo fez o gol da vitória do Atlético. O Goiás volta a jogar sábado em São Paulo contra o Palmeiras. Se a estreia dos esmeraldinos foi ruim, a dos rubro-negros surpreendeu até o mais otimista dos torcedores. Já seria um feito e tanto para o Atlético simplesmente vencer o atual campeão brasileiro e da Libertadores, que manteve o time recheado de estrelas. Aliás, o Atlético nunca tinha ganhado do Flamengo aqui em Goiânia. A primeira vez foi um passeio no Estádio Olímpico. Yuri marcou o primeiro e comemorou com gesto antirracista. Jorginho, ídolo da torcida atleticana, que acabou de se recuperar da Covid, acertou um belo chute e fez 2-0. O que seria o terceiro gol ainda no primeiro tempo foi anulado. Gustavo Ferrarez estava impedido. Quem queria ver Bruno Henrique e Gabigol viu o goleiro Jean defender as tentativas da dupla de ataque mais badalada do Brasil. E o Gustavo Ferrarez brilhar. Esse não tinha como não valer. 3-0 Atlético, que no auge da empolgação vai receber o Sport domingo no Olímpico. 6 pacientes receberam alta do Hospital de Campanha de Itumbiara. Essa é a nossa imagem do dia. Olha só, vamos assistir. Eles têm entre 40 e 68 anos e vão terminar de recuperar em casa. Na saída, os pacientes receberam aplausos e o carinho da equipe médica e tinham nas mãos uma plaquinha com a mensagem "Eu venci a Covid". Um momento emocionante, claro, de celebração da vida para aqueles que conseguiram superar a doença. Legal demais. Uma boa noite para você. Estamos indo embora com imagens de Itumbiara. Até amanhã, pessoal. Valeu!